Bom dia a todas e a todos, sejam muito bem-vindos a este encontro matinal de sexta-feira para conversarmos sobre processo penal. Para mim é uma alegria poder receber a todos vocês e especialmente nesta manhã em que adentraremos o tema procedimentos em espécie. Então, sem mais delongas, acolhendo a todas e a todos, sigamos para o nosso quadro branco. Muito bem, aqui está o nosso quadro branco e nós vamos sugerir o tema procedimentos comuns. Ou vamos falar de procedimentos em espécie. Que seja esse o nosso tema, procedimentos em espécie. O assunto de procedimentos no Código de Processo Penal tem início no artigo 394. Então, devemos lançar os nossos olhos para este artigo 394 do CPP. E, ao fazer isso, ao lançar o nosso olhar para o 394, já nos deparamos com uma dificuldade linguística, porque o Código de Processo Penal confunde processos e procedimentos, que são coisas completamente diferentes, né? Completamente diferentes. Eu diria que processos são sistemas de procedimentos, enquanto os procedimentos são sistemas de atos processuais. Então, há uma diferença entre processo e procedimento. Essa já é uma primeira dificuldade de uma inadequação linguística do nosso código, mas a gente já superou, porque a gente já sabe que onde se lê no Código de Processo Penal, livro 2, dos processos em espécie, nós deveríamos ler dos procedimentos em espécie. E não existe um processo comum. O que existe é um procedimento comum. Então, vamos ter uma visão mais clara acerca disso tudo. Nós temos, em tese, 3 tipos de processo, né? 3 tipos de processo. O primeiro é o que a gente poderia chamar de fase pré-processual, que corresponde a um inquérito policial. Então, essa ainda não é a fase processual propriamente. Depois, nós poderíamos dizer que temos o processo de conhecimento. O processo de conhecimento. E depois, finalmente, poderíamos falar do processo de execução. Então, se a linguagem que nós gostaríamos de utilizar é a linguagem de processo, então tudo bem. Os processos que há no processo penal são esses: a fase pré-processual, o inquérito policial, o processo de conhecimento e o processo de execução, que vem ter seu lugar quando, eventualmente, o réu for condenado. O processo de conhecimento, por sua vez,
ele se desdobra. Esse sim, em 3 dimensões. Que dimensões são essas, Martô? Vamos lá. Os procedimentos comuns, os procedimentos especiais e a recursal. Ah, que coisa linda! Agora já entendi tudo. Quer dizer, processo é sistema de procedimentos. Quais são os procedimentos que estão dentro do processo de conhecimento? Os procedimentos comuns, os procedimentos especiais e a fase recursal. Muito bem. O que nós vamos discutir e o ponto a que nós vamos nos ater nas próximas aulas, mas inclusive na aula de hoje, são aqueles chamados de procedimentos comuns. Os procedimentos chamados de comuns. Martô, deixe de enigmas e nos diga logo quais são os procedimentos comuns. Claro, há 3 tipos de procedimentos comuns. Primeiro, o ordinário. Para crimes com pena máxima em abstrato, para crimes com pena máxima em abstrato, igual ou superior a 4 anos. Então, esse é o procedimento comum ordinário. Aqueles crimes. O procedimento comum ordinário é para os crimes com pena máxima em abstrato igual ou superior a 4 anos. O que seria, Martô, um crime com... O que é essa pena máxima em abstrato? É a pena máxima combinada no tipo penal. Por exemplo, o crime de calúnia tem pena máxima igual a 2 anos, então não cabe aqui, não é ordinário. Mas o crime de furto tem pena máxima igual a 4 anos, então cabe aqui. O procedimento é o procedimento comum ordinário. Em segundo lugar, veremos o procedimento comum sumário, que se aplica para crimes com pena máxima inferior a 4 anos, com pena máxima inferior a 4 anos, e superior a 2 anos. Então, o procedimento comum sumário é adequado para os crimes com pena máxima inferior a 4 anos e superior a 2 anos. E, finalmente, chegamos ao procedimento sumaríssimo, que é aquele que tem lugar lá no tribunal, no juizado especial criminal, né? Para crimes com pena máxima igual ou inferior a 2 anos e todas as contravenções penais. E todas as contravenções penais. Muito bem. Então, temos aqui o nosso sistema de procedimentos comuns. Deixa eu dar uma olhada aqui. Alguém falou no chat. Eu vou dar uma espiada lá. Então, meu amigo João Pedro diz: professor, não entendi esse termo pena máxima em abstrato. João Pedro, então, o que é que eu tinha dito assim? Vamos prestar aqui atenção e a gente vai entender sem maiores dificuldades. O crime de calúnia, a pena é detenção de 6 meses a 2 anos.
o crime de furto, a pena é reclusão de 1 a 4 anos. Beleza. Ora, você percebe que quando o Código estabelece a pena de qualquer crime, ele estabelece um mínimo e um máximo. O mínimo aqui é 6 meses. Qual é a pena máxima em abstrato? Qual é a pena máxima em abstrato? A pena máxima em abstrato é a pena maior combinada, que é 2 anos. Nesse caso do furto, a pena mínima é 1 ano, a pena máxima é 4 anos. Quando eu pego esse exemplo aqui da calúnia e aplico aqui, eu percebo que ele se enquadra no procedimento sumaríssimo. Porque se a pena máxima é 2 anos, e o sumaríssimo diz para crimes com pena máxima igual ou inferior a 2 anos. Igual está dentro. Então, 2 anos, 2 anos. Pena máxima, pena máxima. Já o furto não se enquadra. O furto se enquadraria no procedimento comum ordinário, porque a pena mínima é 1 ano, a pena máxima é 4 anos. E aqui está dizendo, para crimes com pena máxima em abstrato, igual ou superior a 4 anos. Logo, 4 anos está dentro. Então, furto, procedimento comum ordinário. Todo crime tem uma pena mínima e uma pena máxima, não é? A pena máxima em abstrato. Por que em abstrato? Porque independe de quem cometeu o crime, né? É uma definição do tipo penal. Então, não tem a ver com uma pessoa específica que tenha cometido o crime, não. Entendeu, João Pedro, agora o que é pena máxima em abstrato? Massa. Por exemplo, o crime de homicídio, artigo 121, tem pena mínima igual a 6 anos, pena máxima igual a 20 anos. Então, agora, ali você tem um procedimento especial. Isso é o que diferenciaria, porque aí não se enquadra aqui, porque tem um procedimento especial, que é o procedimento do júri. Pessoal, alguma dúvida sobre essas questões que eu estou colocando? Sigam o exemplo de João Pedro e façam as suas perguntas, tirem as suas dúvidas à medida que elas forem surgindo aí. Não se acanhem, porque estamos aqui para aprender e progredir. Se você está só assistindo aula, você não está progredindo. Para progredir, a gente tem que tirar as nossas dúvidas. Agora, há também esses procedimentos chamados de especiais. Então, deixa eu relacionar alguns deles aqui. Por favor, deixem-me relacionar pelo menos 3 deles para manter um equilíbrio. Agora, observem que aqui eu tive uma classificação segundo a gravidade do crime. Esta classificação foi feita segundo a gravidade do crime. Sim, porque quanto maior a gravidade do crime, maior a pena, né? Então, é uma classificação quanto à gravidade do crime. Agora, aqui vai ser diferente. Aqui eu vou ter uma classificação segundo a espécie de crime. Então, aqui eu tenho uma diferença. Nos procedimentos especiais, então, o que vai definir é a espécie de crime. Então, eu tenho uma espécie de crime, vou adotar um determinado modelo de procedimento. Vamos ver aqui se eu consigo organizar esse negócio aqui. Porque eu tenho alguns fetiches, né? Um dos fetiches que eu tenho é essa impressão de que se não ficar bonitinho, o aluno não aprende. O aluno só aprende se o quadro ficar bem bonitinho. Aí eu fico perdendo esse tempo aqui, porque eu acho que o aluno só aprende se ficar bonitinho. Muito bem. Então, aqui a gente vai ver quais são os procedimentos em espécie.
O mais importante de todos é o Tribunal do Júri, não é? O Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri. Ora, o Tribunal do Júri para os crimes dolosos contra a vida. Os crimes dolosos contra a vida, então, terão seu lugar no Tribunal do Júri, que é um procedimento especial. E veja, não se trata aqui da gravidade, mas do tipo, por exemplo, o infanticídio, o aborto provocado pela gestante tem pena máxima igual a 4 anos, 3 ou 4 anos, artigo 124, vocês podem verificar, e o procedimento é do Tribunal do Júri. E aí, porque aqui não é uma questão da pena em abstrato, aqui a questão é o tipo de crime. Por exemplo, um outro exemplo, funcionários públicos no exercício da função. Então, se o crime é praticado por um funcionário público no exercício da função, haverá um procedimento especial, ou seja, foge do procedimento do júri, não é? Fora do procedimento ordinário, que seria comum ou comum ordinário, sumário ou sumaríssimo. Muito bem. Um outro exemplo são os crimes, é o crime de organização criminosa. Então, esse crime tem uma série de possibilidades que os outros procedimentos não prevêem. Por exemplo, a possibilidade do juiz autorizar a infiltração de um agente, a possibilidade de haver delação premiada, né? Delação premiada. Tudo isso não é qualquer crime que tem delação premiada, né? São os crimes em que a lei prevê essa possibilidade. Então, meus amigos, vocês já tiveram aí diante de si esta visão. Martô, e nós vamos nos deliciar refletindo sobre o quê? Refletindo sobre o procedimento comum ordinário, inicialmente. Mas, antes de adentrar a este tema, eu pediria a leitura do artigo 394. Quem será o nosso leitor ou nossa leitora na manhã de hoje? Artigo 394 do CPP. Quem vai tomar a palavra e começará a leitura nesta manhã? Me digam aí, um de cada vez, qualquer um que souber ler pode fazê-lo. Pode ler. Gabriel, então, o 394, Gabriel, o que nos diz esse dileto texto legal? Diga lá. Bora lá? Vai lá. Artigo 394. O procedimento será comum ou especial. Parágrafo 1º. O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo. Inciso 1º. Peraí, Ordinário... até agora não disse novidade nenhuma, né? Porque tudo isso eu Não, já tinha dito, não foi, Gabriel? isso. Então continue, meu Inciso amigo. ordinário. Quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada for igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Inciso 2. Sumário. Quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada seja inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Sumaríssimo para as infrações penais de menor potencial ofensivo, na forma da lei. Parágrafo 2º. Aplica-se a todos os processos o procedimento comum, salvo disposições em contrário deste Código ou de lei especial. Parágrafo 3º. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, o procedimento observará as disposições estabelecidas nos artigos 406 e 497 deste Código. Parágrafo 4º. As disposições dos artigos 395 e 398 deste Código
aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados neste Código. Parágrafo 5º. Aplicam-se subsidiariamente os procedimentos especial, sumário e sumaríssimo às disposições do procedimento ordinário. Então, veja só, Gabriel, o que é que você está nos dizendo? No parágrafo 1º está dito: o procedimento comum será ordinário, sumário, sumaríssimo. Aí diz: ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada for igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Não está dizendo novidade, o quadro da gente já dizia isso. Sumário, inciso 2º, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada seja inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Aí não está batendo, não. Não está batendo porque eu disse que o sumário é para crimes com pena máxima inferior a 4 anos. Aí combinou. Mas não tem essa parte final, não, aqui. E superior a 2 anos. Não tem. Por que eu coloquei e superior a 2 anos? Porque, segundo Gabriel não leu para a gente, o sumaríssimo é para as infrações penais de menor potencial ofensivo na forma da lei. Na forma de que lei? A Lei 9099/95, que no artigo 61 diz: consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para efeitos desta lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não de multa. Se é considerado crime de menor potencial ofensivo, os crimes que tenham pena máxima igual a 2 ou inferior que 2, então, pronto, aqui completa sim o nosso cenário. O nosso cenário está completo. Porque eu defino o sumaríssimo para crimes cuja pena com pena máxima igual ou inferior a 2 anos, e o sumário se coloca na metade, aqui no meio, entre um e outro. Entendeu? Então, se for menor que 4 e maior que 2, é o sumário. O sumário está espremido aqui entre esses dois procedimentos. Dúvidas até aqui, meus amigos? Gabriel leu e leu com clareza o Código de Processo Penal. Agora, há aqui um detalhe importante que Gabriel leu e para o qual nós não podemos olvidar, que é o que está disposto no parágrafo 5º do artigo 1º. O parágrafo 5º do artigo 394, o parágrafo 5º do artigo 394 diz: aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos especial, sumário e sumaríssimo as disposições do procedimento ordinário, significando dizer que o procedimento comum ordinário ele vai integralizar o procedimento, que é o mais amplo, vai ajudar qualquer outro procedimento. Se houver lacuna em qualquer procedimento, seja comum, seja especial, nós podemos completá-lo pelo raciocínio analógico. Luan, vê essa situação. No rito do tribunal do júri, não está previsto o instituto das alegações finais por memoriais. Então, não há previsão. Não está dizendo que é proibido, mas também não está dizendo que é permitido. Então, o que é que a gente fez? A gente chamou o instituto do rito comum ordinário e, por analogia, o aplicou lá, permitindo, assim, que na primeira fase do tribunal do júri, antes que o juiz pronuncie o réu, ou o impronuncie, ou absolva sumariamente, ou determine a desclassificação do crime, que as partes, que seja o Ministério Público, seja a defesa, se manifeste em alegações finais por memoriais. Não é lindo? Fabi, não é bonito isso, não é? O procedimento comum ordinário ocupando um papel subsidiário, não é? Um papel subsidiário. Se houver lacunas, a gente não tem problema. A gente se vale do procedimento comum ordinário. Ana Paula, quando vê isso, fica emocionada. Ela beira as lágrimas diante de tal magnânima beleza. Não é verdade? Não existem lacunas. Você é keuseniano, né, Gabriel? Você é keuseniano, não é? O que existe são espaços jurídicos vazios, né? Espaços jurídicos vazios. Um rapaz keuseniano.
e que assistiu a aula de introdução ao estudo do direito, provavelmente com um bom professor. Mas vamos ver aqui. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Ah, você lembra, né, Luan? Eu acho que é massa, cara. Luan, inclusive eu quero interromper a aula, Luan, para dizer uma coisa que está aqui. Eu queria elogiar a beleza da foto que você postou neste grupo, assim, para assistir a aula. Eu creio que essas cores lhe caem muito bem. Essas são cores que revelam uma inteligência e uma sensibilidade especiais. Então, quero elogiar as belas cores com que você orna a nossa aula ao estar aí com uma camisa belíssima, belíssima, belíssima. Meus amigos... Hoje está nevando em Recife. Há relatos. Meus amigos, eu vou chatear vocês agora com algo que todos já estão cansados de saber, mas eu não posso fazer nada. Vou fazer de novo. Lá vou eu. Ação penal. Todo mundo está cansado de saber de ação penal. E todo mundo sabe que há dois tipos de ação penal. Quais são, meus amigos? Quais são os dois tipos de ação penal? Ação penal pública e privada. E ação penal privada. O pessoal fica chateado porque eu repito essas coisas. E eu não estou nem aí, porque eu quero é que vocês saibam, e saibam com perfeição e profundidade. E a ação penal pública se subdivide em dois tipos. Quais são? Digam-me aí. Ação penal pública incondicional e ação penal pública condicional. Isto mesmo, ação penal pública incondicional, que é aquela em que o Ministério Público pode propor a ação independentemente da manifestação de vontade da vítima, do ofendido, e a ação penal pública condicional, quando o Ministério Público carece da manifestação de vontade do ofendido. Contudo, a condicional se subdivide em dois tipos. Ação penal pública condicional, condicionada. Vou chamar aqui, vou alterar o nome, hein, pessoal? Ação penal pública incondicionada. Eu sei lá agora. Incondicionada e ação penal pública condicionada. Condicionada. Beleza de Creuza. Muito bem. E por que eu mudei? Eu mudei para combinar com o que eu vou escrever agora. Condicionada ao quê é a pergunta? Condicionada ao quê? Aqui, a representação do ofendido. A representação do ofendido. Condicionada à representação do ofendido. E condicionada ao quê? Condicionada à requisição do ministro da Justiça. A requisição do ministro da Justiça. Então, completamos a nossa visão de ação penal pública. E quando falamos de ação penal privada, a ação penal privada também se subdivide em dois tipos. Eu falei três quando dei essa aula a vocês, mas aquela coisa está tão fora de moda, né? A ação penal privada, personalíssima, só tem um crime que nem aparece mais, eu deixo isso para lá agora. Ação penal privada propriamente dita, e ação penal privada subsidiária da pública. Maravilha. Então, essas são as duas formas de ação penal privada. Agora que vem o que eu quero dizer. Martô, tu está falando dessa bobagem para quê, Martô? Por que tu estás subtraindo o nosso tempo?
meus amigos, saibamos que a ação penal pública é realizada por meio de denúncia, titularizada pelo Ministério Público. Denúncia titularizada pelo MP. Essa é a questão. Para que recordemos que tais ações são propostas por meio de denúncia, enquanto a ação penal privada ela é proposta por meio de queixa-crime. De queixa-crime titularizada pelo ofendido ou no seu impedimento o CAD. Quem é o CAD? Quem é o CAD, meus amigos? Quem é o CAD? É cônjuge... Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Eita pressão da porra. Previsto no artigo 31 do Código de Processo Penal, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Vejam, senhores, eu dei-me a esse trabalho somente para destacar aos senhores que essas são as petições iniciais do processo penal. As petições iniciais do processo penal são a denúncia e a queixa-crime. A denúncia e a queixa-crime são as petições iniciais do processo penal. Martô, que coisa linda, Martô. Eu estou emocionado aqui, estou emocionado. Quer dizer que, então, a denúncia e a queixa-crime constituem o quê? Petições iniciais. Lindo. As petições iniciais do processo penal são a denúncia e a queixa-crime. Na condição de petição inicial, vocês já sabem. Se é petição inicial, é petição a quem? É um pedido dirigido a quem? E a resposta não pode pairar qualquer dúvida. Ao juiz. Muito bem, Ana. Muito bem. É uma petição, portanto, apresentada ao excelentíssimo senhor juiz. O excelentíssimo senhor juiz, por sua vez, não ouvidem os senhores, poderá tomar duas decisões. Vocês estão percebendo como a aula de processo penal vai ficando linda? A gente vai construindo o cenário, daqui a pouco você dá um print nisso e você relê isso para sua... não é lindo, não é, vai ficando lindo, né? A aula de processo penal vai construindo aqui um cenário e vocês vão vendo o cenário ser construído passo a passo. Então, o juiz, meus amigos, o juiz... E olha que eu estou fazendo gráficos, viu, Gabriel? Chato mesmo, difícil, é quando eu tenho que desenhar no quadro. Aí, por exemplo, eu ainda vou fazer um concurso para ver quem faz o mais bonito trenzinho do tio Martô. Trenzinho de... os alunos tentam fazer no caderno o trenzinho do tio Martô, mas não conseguem, porque eu passei décadas aprimorando a técnica para poder desenhar tão bem o trenzinho do tio Martô. Ou então a lua, aquela lua minguante, quando eu ensino lacunas e desenho no quadro a lua minguante, não é? E cito Djavan, o amor e a agonia cerraram fogo no espaço, lutando horas a fio, o cio vence o cansaço, e o coração de quem ama fica faltando um pedaço, que nem a lua minguando, que nem o meu nos seus braços. Então, rapaz, estudar penal, processo penal, é pura poesia. Mas voltando aqui às nossas... O laguinho, tanta coisa maravilhosa que a gente já viu junto, né? O laguinho é massa. O juiz poderá, meus amigos, rejeitar. Mas, Martô, o juiz pode rejeitar a denúncia ou queixa-crime? Pode. Mas ele pode também receber. Ele pode rejeitar ou pode receber. Sim, o professor Arnaldo colocou a nossa aula na sexta-feira para encher o final de semana de vocês de pura poesia, né? Então, nossa aula não é na sexta-feira por acaso. É para manter o final de semana de vocês em pura poesia. Agora, deixa eu falar um negócio chato, um negócio triste, um negócio que beira a angústia. Qual é o problema? O problema é que o juiz pode rejeitar
camarada teve um trabalho danado para escrever a denúncia, para escrever a queixa-crime, e o juiz pode rejeitar. E o Código de Processo Penal diz que o juiz rejeitará a denúncia não em uma hipótese, mas em 4 diferentes hipóteses. Eu não acredito nisso, não. Eu não acredito num negócio desse. Só quem sabe quais são as hipóteses em que o juiz poderá rejeitar a denúncia é o meu amigo Gabriel. O meu amigo Gabriel conhece as hipóteses em que o juiz pode rejeitar a denúncia, porque elas estão esculpidas no artigo 395. Mas antes de ler o 395, Gabriel, leia o 394A para não deixar ninguém faminto de sua voz. Bora lá. 394A. Os processos que apurem a prática de crime hediondo terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. Pronto, crime hediondo, vai tramitar prioritariamente. Tranquilo. Agora, o segredo das razões pelas quais o juiz pode rejeitar uma denúncia ou uma queixa-crime, agora é que você vai nos dizer. E não esconda nada, diga-nos tudo. O pessoal está preparado para ouvir. O pessoal está em condições de ouvir. O Código de Processo Penal nos ensina que a denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual... Parou, Gabriel. Que conversa é essa? Que negócio é esse? Você está falando que ela vai ser rejeitada quando houver inépcia da inicial, é? Isso, mas tá bom mesmo. Você está dizendo que se houver inépcia da inicial, ela vai ser rejeitada? Mas como é que eu vou saber, pô, se uma denúncia ou queixa-crime é inepta? Como é que eu vou saber? Para saber essa resposta, eu teria que me valer do artigo 41 do CPP. O artigo 41 do CPP é aquele que nos diz o que é que deve haver na queixa-crime ou na denúncia, para que ela não possa ser julgada inepta. A inépcia da inicial. O que é que diz esse artigo 41? Eu teria essa dúvida. O que diria esse artigo 41 do CPP, falando da queixa-crime ou da denúncia? Então, a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Mas, Gabriel, tu nem precisava ler esse artigo. Não sei por que tu lesse. Não sei por que tu lesse. É claro que isso tem que estar na queixa-crime ou na denúncia. É claro que tem que ter a descrição do fato criminoso. Tem que ser um fato criminoso. Aí tá lá, eu vou ler a queixa-crime, e aí tá lá dizendo: Clayton foi para a Disney, assistiu os jogos da NBA. Ora, isso não é, isso é uma narrativa que não tem nenhum elemento criminoso, então tem que haver a narrativa, a descrição circunstanciada dos fatos criminosos alegados. Na denúncia também tem que ter a qualificação do acusado ou elementos que ajudem a identificá-lo. Por exemplo, tem um cara fazendo assaltos ali na região de Escada, de Moreno, é um magrinho, moreno, metido a vaqueiro. Alguém sabe quem é, não? Veja, eu estou descrevendo, eu não sei quem é, eu não tenho elemento para qualificá-lo. O quê, rapaz? Olha aí, eu não disse o nome, não disse nada, mas todo mundo já sabe quem é o cara, tá vendo? Veja, qualificação do acusado ou elementos que ajudem a identificar. Não, Gabriel, isso não é assim não, pô. É assim. O cara gritou pela rua. O cara que tá passando na rua, e o outro gritou: corno safado! Aí ele responde: safado não! Safado não. Muito bem. Aí o que é que... Veja, então,
é narrativa dos fatos, a qualificação do acusado, a classificação do crime, qual é o crime que você está imputando, né? Tem que dizer, o cara fez um furto, o cara fez aquilo. Então, a classificação do crime e, se for necessário, o rol de testemunha. Então, ao ler o artigo 41, eu compreendi o que seria uma petição inicial inepta. A inépcia da inicial. Ok. Continue, voltemos agora ao artigo 395. Você tinha dito inépcia da inicial. Isso. Mas será que tem mais coisa no 395? Tem sim. Quando faltar pressuposto processual ou condição... Peraí, que avacalhação é essa? Pressuposto Vai, diz. processual? Pressuposto processual? Aí tá lasca, viu? Porque aí eu vou precisar da minha aula de teoria geral do processo para saber o que é pressuposto processual. Mas vai. Havia. Faltar pressuposto processual, o que mais? Ou condição para o exercício da ação penal. Condições da ação. Também tenho que voltar à aula de teoria geral do processo. Condições da ação. O que mais, meu amigo? O que mais? Condições da ação. O que mais? Tem mais alguma coisa? Também temos faltar justa causa para o exercício da ação penal. Gabriel, é justa causa, não é justa calça, viu? Você gosta de justa calça. Aqui é justa causa. Agora lascou, Gabriel. Lascou porque eu preciso saber o que danado é isso tudo aqui. Inépcia eu já entendi. Inépcia. Dúvidas sobre inépcia, meus amigos? Dúvidas sobre inépcia? Não, né? Agora, esse negócio de pressuposto processual, condição da ação e justa causa é que é lasca. Aí é lasca. Mas eu estou relaxado e tranquilo. Porque vocês todos já pagaram a disciplina de teoria geral do processo. Estudaram com quem teoria geral do processo? Estudaram com quem? Aí é moral, velho. Aí é moral. Estudaram com Lela. Mas aí, meu amigo, aí não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a minha amiga Lela, que eu tenho um carinho imenso, saudade da gota, ela ensinou a vocês que os pressupostos do processo, são de dois tipos. Pressuposto de existência e pressuposto de validade. Arretado. Pressuposto de existência e pressuposto de validade. Então, é preciso que haja algo para que o processo exista, mas não basta isso. É preciso também que haja elementos que garantam a sua validade. O pressuposto da existência é a investidura do juiz. Ou seja, o juiz ele tem que ser juiz. Porque juiz sem investidura, o juiz que não foi nomeado para a condição de juiz não tem legitimidade para agir, né? Agora, eita, que deu nó aqui, peraí. Investidura, aqui vamos falar de validade. Para falar, o pressuposto de validade é competência do juiz, né? Pressuposto de validade. Competência e afastadas as hipóteses de suspeição. Vou colocar aqui de suspeição. Desculpa estar abreviando, é porque o espaço está pequeno. Impedimento de suspeição e impedimento do juiz. Vai dar.
suspeição e impedimento. Eita, deu. Vou fazer. Paraná, paraná. Impedimento do juiz. Beleza de Creusa? Beleza de Creusa. Beleza de Creusa. Então, nós teremos como hipótese, como pressuposto de validade, que esse juiz que está investido seja competente, estejam afastadas as hipóteses de suspeição e impedimento do juiz. Esses são pressupostos de validade. Sem esses pressupostos, nós não teremos como os pressupostos processuais para que o juiz siga adiante. É aqui que o juiz vai se declarar incompetente, por exemplo. Então, ele rejeita a denúncia ou queixa porque ele não é competente para tratar do assunto e encaminhá-la ao juiz competente. Isso é pressuposto processual. O meu amigo Luan estava falando interesse da parte. Não. Aí não, Luan. Você está falando, meu amigo, das condições da ação. Das condições da ação. Vamos para as condições da ação. Vamos para as condições da ação e não nos agoniemos. Há 3 condições da ação, só 2 se aplicam ao processo penal, mas as condições da ação são interesse de agir, legitimidade das partes e possibilidade jurídica do pedido. A possibilidade jurídica do pedido, vou colocar um asterisco aqui para dizer que não se aplica ao processo penal, mas... E por que você escreveu se não se aplica o jumento? Eu digo, eu escrevi para que vocês lembrem, né, da teoria geral do processo. Como é que vocês lembrariam da teoria geral do processo, esses 3 elementos e todas as deliciosas discussões que tiveram com ela, se eu não escrevesse tudo isso aí? Então, interesse de agir. O que é interesse de agir? A possibilidade de ter vantagem ou desvantagem como resultado da decisão judicial. A possibilidade de ter vantagem ou desvantagem em decorrência da decisão judicial. A legitimidade da parte. Meu amigo, a legitimidade da parte é assim. Se a ação penal é pública, só o Ministério Público tem legitimidade. Se a ação penal é privada, só o ofendido ou no seu impedimento o CAD tem... Então, se o ofendido quer propor ação penal pública, ele não tem legitimidade. Se o Ministério Público quer propor ação penal privada, o Ministério Público não tem legitimidade. Legitimidade da parte é a adequação ao papel que a parte tem para a propositura da petição inicial, segundo o esquema que tio Martô escreve no quadro da gente desde que a gente era menino. Desde que a gente era menino que tio Martô coloca esse quadro, ação penal pública, privada. Se eu não tiver feito esse quadro para vocês umas 10 vezes, eu tenho certeza que fiz. Tenho certeza que umas 10 vezes eu fiz. Então, as condições da ação é o interesse de agir, é também a legitimidade das partes. Já entendemos o que é interesse de agir. Interesse de agir é a possibilidade de ter vantagem ou desvantagem. Eu não sei se vocês souberam, né? Foi Raquel que me disse. Raquel me ligou ontem. Vocês souberam da confusão que rolou entre Érica e Fabi? Souberam ou não? Souberam? Rapaz. Foi cacete. Não, souberam, né? Tá sabendo, né? Érica e Fabi, uma confusão grande. O que é que aconteceu? Eu vou contar. Já estão sabendo, não? Já estão sabendo. Fabi, essas coisas... eu não digo nada. Então, o que é que aconteceu? Eu vou contar aqui para vocês, tá certo? Eu vou contar. Érica estava meio bicada. Érica estava meio bicada. Pegou o carro dela e bateu no muro de Fabi. Derrubou o muro. O muro. Fabi, eu não vou pedir para ela botar as fotos, não, mas a Érica bicada derrubou o muro da casa de Fabi.
Aí derrubou o muro da casa de Fabi. Que foi a Raquel que me contou tudo. Foi. Raquel que me contou tudo. Raquel mandou até as fotos para mim, mostrando, né? Érica Bicada derrubou o muro da casa de Fabi. E aí, eu pergunto a vocês, Juliane pode mover uma ação para que Érica... Juliane é amicíssima de Fabi, ó. Carne e unha com Fabi. A minha amiga Juliane pode mover uma ação no sentido de que Érica seja punida criminalmente pelo crime de dano que ela praticou, derrubando o muro de Fabi, e seja obrigada a reconstruir o muro? Será que a minha amiga Juliane pode propor essa ação? Não pode, Ana Paula. Deixe de confusão, rapaz. Deixe de confusão. Por que ela não pode? Não é que ela não é parte legítima, Sóstenes. Ela não é parte interessada. Ai! Não é que ela não é parte legítima, ela não é parte interessada. Como assim ela não é interessada? Deixe de ser safado, Martorelli. Eu estou dizendo que Juliana é amicíssima de Érica. Ela é amicíssima. Sim, mas eu pergunto a vocês. Juliane tem a condição de ser beneficiada ou prejudicada pela decisão judicial? Se a decisão judicial for que Érica reconstrua o muro de Fabi e Kiko com Juliana, e Kiko, Juliane, e aí? Ou seja, vamos compreender. Eu não queria contar essas coisas assim, porque vocês ficam sabendo tudo na aula de processo penal, né? É fogo, né? Na aula de processo penal você fica sabendo dos os podres de todo mundo aparece aqui nas aulas de... eu que luto, né? Aí é o seguinte, então, o que eu quero é derrubado. Fabi está no prejuízo. Então, o que é que acontece? Juliane não pode propor a ação, não é porque Juliane não é legítima somente, porque tem uma questão que eu analiso antes. Antes disso, eu percebo que Juliane não tem interesse processual. O que significa que Juliane não tem interesse processual? Seja qual for a decisão do juiz, isso nem ajuda nem prejudica a vida de Juliane. Compreendem o que eu estou dizendo ou não? Então, a única pessoa que pode propor a ação é exatamente Fabi. Fabi pode propor a ação. Mas se Fabi ficou machucada quando o muro caiu... Machucou, Fabi? Machucou alguma coisa? Machucou, não? Tá bem? Tá bem ou não? É concurso formal, Fabi. É crime de dano com concurso formal com lesão corporal. É confusão. Confusão grande. Ó pra aí, tá vendo? Aí o que é que acontece? Então, quem tem que propor a ação penal é Fabi. Se Fabi tá machucada, talvez nem esteja conseguindo sair de casa, então... Quem proporá a ação penal é o cônjuge, ascendente, pai, descendente ou irmão, né? Fogo num parquinho, tá vendo aí? A situação é assim. Então, vocês entenderam o que é interesse de agir. E eu conto essa história porque fofoca agita o povo. O povo quer saber de fofoca. Se eu falasse de Tício e Mévio... Tício e Mévio, velho. Ninguém quer saber de Tício e Mévio. Vocês querem saber das intrigas e tal. Então, interesse de agir será a possibilidade de ser beneficiado diretamente ou prejudicado diretamente pela decisão judicial. Legitimidade da parte é se você tem a possibilidade de oferecer a petição inicial, se você é ofendido para queixa-crime e se você é Ministério Público para denúncia. E possibilidade jurídica do pedido. Por que eu disse que não existe possibilidade jurídica do pedido, Luan, no processo penal? Porque no processo penal não há outro pedido, não é feito processo civil, não há outro pedido. O pedido é único no processo penal. É a condenação do réu nos termos da lei. Então ninguém pode pedir, o camarada furtou meu celular, eu peço que ele seja açoitado, receba 40 açoites. Você não pode, meu amigo. Se o cara furtou o seu celular... O único pedido que o Ministério Público pode fazer é que ele seja condenado nos termos da lei. Condenação é pena máxima de 4 anos. Então, pronto.
Ou seja, não é possibilidade jurídica do pedido. Será que eu vou pedir alguma coisa que é possível? Não. No direito penal, no direito processual penal, o único pedido possível é a condenação nos termos da lei. A condenação nos termos da lei. Isso aí, isso é um prêmio, isso é uma honra. Vocês viram a camisa? Luan, tu viste a camisa nova? Gostasse? Gostasse da camisa nova, sim ou não? Ficou bonita, véio. Ficou charmosa, ficou charmosa, ficou charmosa. É da Brahma, ficou bonito, eu gostei também. Agora, pessoal, tá faltando uma coisa. Eu falei de inépcia, pressuposto processual, condições da ação e justa causa. Justa causa. Bora anotar aí o que é justa causa. Senhores, vamos anotar o que é justa causa. Eu disse quando o Gabriel leu que é justa causa, não é justa calça, que é o que Gabriel gosta, aquela calça apertadinha assim. Se ele tivesse a perna grossa, eu até entendia, mas não sei por que a perna, toda a roupinha apertadinha com a perna fina. Eu não entendo, não. Mas justa causa. Justa causa. O que é justa causa? Justa causa é prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. Lindo, lindo. O que é justa causa, Martô? Justa causa é prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. Caramba, que coisa linda tá esse quadro, hein? Será que eu vou fazer, quando a gente tiver aula, a gente vai fazer quadros bonitos assim, cara, lá, escrevendo no quadrão lá. Mas tá bonito esse, hein? Tá bonito esse aqui. Tá bonito. Então, Gabriel, lendo o artigo 395, ele disse o seguinte. Lendo o artigo 395, Gabriel disse que o juiz rejeitará a denúncia ou queixa-crime se ela for manifestamente inepta. Manifestamente inepta significa falta a descrição circunstanciada do fato criminoso, falta os modos pelos quais se possa identificar o acusado, falta a classificação do crime, não é? Dizendo que crime foi que cometeu, e as testemunhas, o rol de testemunhas, uma queixa-crime, uma denúncia não seria inepta por faltar rol de testemunha. O rol de testemunhas é facultativo. Mas isso já entendemos lendo o artigo 41, a inépcia da inicial. Pressuposto processual significa que o juiz é investido e esse juiz é competente, não é suspeito nem impedido de julgar. Condições da ação, está presente interesse de agir, legitimidade da parte, possibilidade jurídica do pedido é sempre possível, então eu vou deixar isso de fora, vou até riscar aqui, para que nós não nos esqueçamos. Porque o pedido é sempre possível no processo penal. E por que você não apaga, Martô? Para você lembrar que eu expliquei isso aqui, não é? Possibilidade jurídica do pedido. O que mais? Justa causa. Justa causa é prova da materialidade do fato, ou prova da materialidade do crime. Eu vou colocar fato aqui. Prova da materialidade do fato. Então, tem um fato alegado e há provas de que ele aconteceu, né? Então, eu tenho que ter provas de que o fato criminoso alegado aconteceu. E eu tenho que ter indícios, pelo menos. Veja que a palavra prova é mais forte que a palavra indício. A palavra prova é mais forte que a palavra indício. Então, prova na materialidade do fato. Então, não há dúvida de que um fato criminoso aconteceu. Porque quem deve elucidar se o fato criminoso aconteceu ou não é o inquérito policial, pô. Então, para que eu vou aceitar? Eu vou fazer uma denúncia se o inquérito não provou nem que houve o crime. Ou seja, se quem praticou o crime é outra coisa, mas o inquérito devia pelo menos dizer os elementos da justa causa, não é não? O inquérito deve nos dar a justa causa. O objetivo do inquérito é fornecer os elementos da justa causa. O objetivo do inquérito é fornecer os elementos da justa causa. Então, o inquérito está diretamente associado à justa causa. Ele existe para provar e verificar, né, se houve um fato criminoso ou não, e, por outro lado,
verificar quem teria sido o seu autor. Porque não pode haver uma denúncia, pode haver um inquérito sem suspeito. Pode haver um inquérito sem suspeito, porque o inquérito é justamente para investigar quem é o suspeito. Mas não pode haver uma ação penal sem acusado. Deu para entender essa frase? Eu acho essa frase difícil, eu vou repetir de novo. Dá para haver um inquérito sem suspeito, porque o inquérito é justamente a investigação para descobrir o suspeito. Mas não pode haver ação penal sem acusado. Porque quem é que vai se defender, né, da ação penal? A ação penal é sempre a atribuição de culpa a alguém. Entende? Então, é assim. Dúvidas, meus amigos? Dúvidas até aqui? Dúvidas? Nenhuma, né, Vitória? Vitória, você estava calada até agora aí. Você tem estado em silêncio, Vitória, né? Já falei mal dos teus amigos aqui, você não se manifestou para defendê-los, não é? Tá suave, tá certo. Ok, pessoal. Beleza. Então, pessoal, eles que lutam, né? A vitória é assim, rapaz? O negócio é esse, rapaz? Tem que defender os amigos. Companheiros, nós estamos diante desse cenário, em que definimos quais as hipóteses em que o juiz rejeitará a denúncia ou queixa-crime. Gabriel está doido para ler novamente o 395. Vamos deixar? Vamos deixar Gabriel ler novamente o 395. Está ansioso, querendo, desejoso? Leia aí, Gabriel, o 395. Beleza, Marco, bora lá. Artigo 395? De novo, repeteco. Ok. A denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal ou faltar justa causa para o exercício da ação penal. Agora não está claro esse artigo, não ficou claro agora. Sim ou não? Translúcido, é ou não é? Está claro o artigo agora ou não? Depois da explicação, não ficou fácil entender o artigo? Claríssimo, não é? Tranquilo. O que é que eu vou pedir a vocês agora? Eu peço a vocês que façam um print da tela, porque eu vou apagar tudo. Print da tela, porque eu vou apagar tudo. Hora de fazer o print da tela, porque eu vou apagar tudo. Já fizeram, meus amigos, o print? Depois manda para mim. Vitor, depois manda para mim. Já fez. Já fez? Manda para mim depois. Manda para mim. Beleza, então. Eu fico com pena, velho, de sair da tela. É a mesma coisa quando eu tenho que apagar o quadro branco lá. Eu faço um negócio tão bonitinho, fica tão bonitinho assim, né, não, velho? E a gente tem que apagar depois. Mas tudo bem. Dá pena, mas vamos enfrentar a vida. Tchau. Tchau. Ok, pessoal. Eu vou retornar ao nosso papo aqui para simplificar a coisa, porque ficou enrolado. A gente tem a denúncia e a gente tem a queixa-crime. A gente tem a denúncia e tem a queixa-crime. Estas são apresentadas na forma de petição inicial ao senhor juiz. O juiz, ele pode rejeitar ou aceitar. O juiz pode rejeitar ou pode aceitar. O juiz pode rejeitar ou aceitar. Beleza de Creuza. Já sabemos as hipóteses de se ele rejeitar. Por que ele vai rejeitar, né? E se ele rejeitar, cabe recurso. Cabe recurso. Se ele rejeitar, poderá ser oferecidos recursos. Eu vou anotar aqui 2 recursos. Mas, Martor, a gente não está estudando recurso ainda. E eu quero saber? Eu quero saber que eu vou dizer quais são os recursos e vocês vão guardando. Quando a gente for estudar recursos, você já sabe. Quais são os recursos?
para contradecisão do juiz que rejeita a denúncia ou queixa-crime? É o recurso em sentido estrito, se o rito for ordinário ou sumário, pronto. E a apelação, se o rito for sumaríssimo. Beleza de Creuza, já entendi tudo. Quer dizer que se o rito for sumaríssimo, apelação. Se o rito for ordinário ou sumário, o recurso é o recurso de apelação. Recurso em sentido estrito se for ordinário ou sumário. Apelação se for sumaríssimo. Entendi tudo. Agora, o que eu quero saber é o que acontece depois, se o juiz aceitar a denúncia ou queixa-crime. Meus amigos, não ouvidem, não ignorem. Se o juiz aceitar a queixa-crime, ele deverá citar o acusado. Exatamente o réu. Ele vai citar o acusado. Vou até tirar a palavra citar e vou colocar a palavra citação. Citação do acusado ou réu. Ana Paula, é aqui que o cara se torna réu, viu, Ana Paula? É nesse momento, não antes. O momento do processo em que a gente pode dizer que existe um réu é quando o juiz aceita a denúncia ou queixa-crime. Até o ato do juiz aceitar, o que existe é indiciado, suspeito, qualquer coisa assim. Não existe um réu. Só existe acusado e réu, Ana Paula, quando o juiz aceita. Mas, se ele aceitou, então ele haverá de fazer a citação do acusado ou a citação do réu. Muito bem. No semestre passado, vocês estudaram citação. Foi ou não foi? Estudaram citação. Semestre passado. Coisa linda. Estudaram citação no semestre passado. Foi ou não foi? Me digam aí, companheiros. Confirmem para mim, estudaram ou não estudaram citação? Não há necessidade de revermos o tema citação nesse semestre. É ou não é? Citação está claro, você já sabe que a citação pode ser pessoal, por edital ou por hora certa. Foi ou não foi? Já sabem que a citação é pessoal quando você sabe onde a pessoa está. Sabe se o réu está em lugar incerto e não sabido, a citação é por edital. E sabe se o réu está se escondendo para evitar receber a citação, depois de ir 2 vezes ao local, olha para aí, o juiz poderá, o oficial de justiça vai fazer a citação por hora certa. Esses caras me distraem. Agora, eu queria... que foi, Fabi? O que foi que você está assim chocada, Fabi? Conta para mim. Eu queria, pessoal, já que eu não vou adentrar a temática das citações, eu queria ler para vocês apenas... Na verdade, quem vai ler é Gabriel, né? Eu queria apenas referir esse dispositivo que eu acho que é importante, As citações, elas estão reguladas a partir do artigo 351. Mas o que eu quero chamar a atenção ao artigo 361. Dê uma olhada no 361. O que é que diz o 361? O 361 diz o seguinte:
Se o réu não for encontrado, será citado por edital. Não é porque eu não sei onde ele está. Para citar por edital, tem que haver um esforço para encontrá-lo. Se ele não for encontrado, depois de esgotado todos os esforços, ele será citado por edital, com prazo de 15 dias para comparecer. Se ele não comparecer nesses 15 dias, aí preste atenção o que está escrito no 366. Gabriel, lê o 366 para a gente. Lê o 366 para a gente. O que é que diz lá? Isso é importantíssimo. Se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do disposto no artigo 312. Então, eu vou colocar aqui, meus amigos, só para a nossa alegria, uma observação. Uma observação. Se o réu, citado por edital, não comparecer em 15 dias, o juiz suspenderá o processo e o prazo prescricional, nos termos do artigo 366. Lindo, pronto. Fiquei feliz em poder dizer-lhes esta informação de pé de página. Se o réu citado por edital não comparecer em 15 dias, o juiz suspenderá o processo e o prazo prescricional. Vai suspender por quanto tempo, meus amigos? Aí é que tá a bronca, hein, André? Vai suspender por quanto tempo? Por quanto tempo o processo ficará suspenso? Não. Porque se fosse assim, Gabriel, eu teria um crime imprescritível. Um crime imprescritível. O prazo prescricional não está suspenso? O prazo prescricional não está suspenso? Tá. Se o prazo prescricional está suspenso, então esse crime não vai prescrever nunca. Então eu estaria criando... você estava pensando que era assim, né, Ana Paula? Indeterminado, não é? Mas não é, porque senão nós teríamos um crime imprescritível. Está compreendendo? Só quem pode definir um crime imprescritível é a Constituição da República. Então, tem que ter um prazo, E o que é que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu? Estabeleceu que... Não, mas veja, nem é vantagem para o réu, né? Nem é vantagem, Ana Paula. Porque se o prazo prescricional está suspenso, quando ele for achado, aí vai começar, então não prescreveu. Seria melhor que não suspendesse o prazo prescricional para o réu, né? Porque aí ele se escondia e aí prescrevia o crime. Mas mesmo assim, é possível que haja isso. Então vamos lá. É o seguinte, pessoal. Suspende pelo prazo prescricional do artigo 109 do Código Penal. Então, eu teria que... Bora ver se a gente entende isso aí. Não é fácil de entender, não. Não é simples de entender, não. Então, eu teria aqui o prazo correndo, né? Aí depois eu tenho a suspensão do prazo. E depois o prazo volta a correr. Vou tentar explicar isso aqui a vocês. Fabi, depende do crime, né? Depende do crime. O prazo é uma tabelinha que tem no artigo 109.
Daqui a pouco o Gabriel vai ler para a gente o artigo 109. Então, lá depende do prazo. Aqui é o seguinte: o cara foi citado por edital, não achou em 15 dias. Suspende o prazo prescricional pelo prazo prescricional. Porra, bicho, agora vai ver se a gente entende essa frase aqui. Suspende o prazo prescricional pelo prazo prescricional. Bora ver? Eu vou explicar, você vai entender. Gabriel, cadê o artigo 109 do Código Penal? Cadê o artigo 109 do Código Penal? Abrindo. Prescrição tá vendo aí, antes de Luan? transitar em julgado. Vai ler. Eu tô pagando caro pro cara me ajudar aqui lendo esse texto. Vai, lê alto aí. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo disposição do parágrafo 1º do artigo 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime, verificando-se em 20 anos se o máximo da pena é superior a 12. Então, Fabi, isso que você disse em 20 anos é só se o máximo da pena for superior a 12. Porque se for inferior a 12, não será 20 anos. Gabriel vai nos dizer todos os detalhes. Vai, Gabriel. Em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 anos e não excede a 12. Vai? Em 12, se o máximo da pena é superior a 4 e não excede a 8. Em 8, se o máximo da pena é superior a 2 e não excede a 4. 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano ou, sendo superior, não excede a 2. E, por último, em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Então, vamos falar daqueles crimes atribuídos a Gabriel lá em Moreno. Ele era furto, né? Então, tá beleza. Então, 4 anos. Então, se é 4 anos a pena, o prazo prescricional é de 8 anos. Se a pena máxima por furto, vamos ver aqui. Furto. Se a pena máxima é de 4 anos, o prazo prescricional é de 8 anos. Não é isso, Gabriel? Observe aí o que está no código, Gabriel. Bote aí na tabelinha 4 anos. 4 anos prescreve em quantos anos? Em 8. Prescreve em 8. Prescreve em 8. Beleza? Então, por quanto tempo o prazo prescricional ficará suspenso? Por 8 anos. Por 8 anos, que é o prazo prescricional. Depois desses 8 anos em que o prazo ficou suspenso, voltará a correr o prazo prescricional. E aí a gente vai ter o prazo prescricional de 8 anos. Entendeu aqui, Gabriel? Como é que é o esquema? Fica suspenso pelo prazo, que seria o prazo para prescrição do crime. Depois de passar desse prazo, para não se tornar um crime imprescritível, volta a correr o prazo prescricional. E quando vai prescrever? Quando passarem 8 anos. Quando passarem 8 anos. Desenhando fica fácil, entendeu? Desenhando fica tranquilo. Suspende o prazo prescricional pelo prazo prescricional. Encontrado ou não o réu. Encontrado, porque se ele for encontrado aqui, ó, se ele for encontrado em qualquer momento aqui, vamos supor que ele foi encontrado aqui. Vamos supor que ele foi encontrado aqui, nesse momento. Se ele foi encontrado nesse momento, então ele vai ser citado. Nesse momento, ele vai ser citado para
apresentar resposta à acusação. E aqui entra uma questão importante, Fabi. Não existe, portanto, no processo penal, julgamento à revelia propriamente dito, entendeu? Se o indivíduo citado por edital não comparecer, ele não é julgado. Ele não é julgado, não será julgado. Ele só será julgado quando houver citação. Porque o conceito de citação, que coisa linda, que coisa linda. O conceito de citação no processo penal é ato pelo qual o juiz chama o réu para ver-se processar. Então, a citação é o ato pelo qual o juiz chama o réu para ver-se processar. Então, sem que o réu saiba que está sendo processado, o processo penal não pode andar. Não é feito aqueles outros processos Nutella, entendeu? Aqui é processo raiz. Aqui é processo raiz. Então, sem que o réu saiba que ele está sendo processado, o processo não pode andar. A citação é o ato pelo qual o juiz chama o réu para ver-se processar. Sem a citação válida, o processo não pode andar. Tá claro, pessoal? Estamos felizes? Entenderam todos esses detalhes? Beleza de Creuza? Que coisa maravilhosa, né? Ah, se todas as disciplinas fossem fáceis feito processo penal. Não é verdade? Não é verdade? Agora, não digam isso ao professor Arnaldo. Se o professor Arnaldo souber que processo penal é tão fácil assim, então eu perco a boquinha. Se o professor Arnaldo souber que processo penal é fácil desse jeito, eu perco a boquinha, porque é fácil. Vão jogar para o EAD. Agora, veja só, essa citação, nobilíssimos amigos, oportuniza ao réu a defesa. Então, o réu apresentará resposta à acusação. Resposta à acusação é o momento do réu apresentar resposta à acusação, que tem fundamento nos artigos 396 e 396-A, tem fundamento nos artigos 396 e 396-A, e prazo de 10 dias. Prazo de 10 dias. De onde foi que eu tirei isso? Eu tirei isso do artigo 396, que Gabriel está ansioso para ler e eu não vou deixar ler agora. Não vou deixar, Gabriel, não vou deixar. Porque eu também tenho uma outra peça aqui que merece a nossa atenção. A queixa-crime que eu falei para vocês en passant, que tem fundamento no artigo 30, e prazo de 6 meses. Vou escrever embaixo. Tem fundamento, artigo 30, e prazo de 6 meses. Prazo de 6 meses. Ok. Lindo. Vou aqui só fazer aquele destaque, porque, segundo o meu fetiche, os alunos só aprendem se for bonito. Os alunos só aprendem se ficar bonito. Olha que lindo como tá. Queixa-crime, fundamento no artigo 30. E prazo de 6 meses. Esse prazo é decadencial. Tem que dizer isso, Martué? Tem que dizer para o aluno entender tudo, velho. O aluno tem que entender tudo. Esse prazo é prazo decadencial. Prazo decadencial.
Vocês lembram a diferença entre prescrição e decadência, sim ou não? Lembram a diferença entre prescrição e decadência? E as pessoas têm que... Eu tenho que explicar a diferença entre prescrição e decadência, porque quando você ouve a palavra decadência, você só pensa no náutico. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Você não pode confundir, né? não pode confundir decadência com náutico. Na verdade, Ana Paula, no caso, as duas possibilidades, você perde prazo. Tanto a prescrição quanto a decadência é porque você perdeu o prazo. A diferença entre as duas, Ana Paula, se liga agora que vai ficar lindo agora. Na decadência, por perder o prazo, eu perdi o direito de ação. Na prescrição, por passar o prazo, o Estado perdeu o direito de punir. Putz, coisa linda. A prescrição é a perda do Estado do jus puniendi, do direito de punir. O Estado, porque o cara cometeu um crime, adquiriu o jus puniendi, o direito de puni-lo, mas o Estado passou o prazo, ele não agiu, então perdeu o direito de punir. O ofendido, porque foi ofendido e alguém cometeu um crime contra ele, ele ganhou o direito de provocar o Poder Judiciário. O direito de provocar o Poder Judiciário é chamado de direito de ação. Então, a decadência fenece o direito de agir e a prescrição o direito de punir. Lindo ou não? Putz, grilo, velho. Lindo, lindo, maravilhoso. A prescrição atinge o direito do Estado de punir e a decadência o direito do ofendido de agir. Claro que entendeu. Você não apenas entendeu, Ana Paula, você enamorou-se pelo processo penal, você foi seduzida pelo processo penal, você se entregará ao processo penal de corpo e alma, porque é belíssimo, é belíssimo, é belíssimo. Mas, Gabriel, tu não vale, porque tudo que eu digo combina com esse negócio do nego lá para tomar cerveja. Tudo que eu digo combina com o nego para tomar cerveja. Não é lindo? Mas não, eu vou dizer de novo, eu estou encantado, A prescrição, tudo é perda de prazo, tudo é perda de prazo. O prazo da prescrição está definido no artigo 109, e o prazo da decadência está definido no artigo 28. Então, ambos perdem prazo. A prescrição, por perder o prazo, perde o direito de punir, o Estado perde o direito de punir, e na decadência, o ofendido, por perder o prazo de 6 meses, perde o direito de agir. Não é legal? Não é legal? Muito bom. Eu também acho, Fabi, muito bom. A gente aprende, a gente caminha aqui e a gente aprende. Eu dei uma aula a vocês sobre prescrição, não? Dei uma aula sobre prescrição. Uma aula pancada, doida, sobre prescrição. Pauleira aquela aula, né, Luan? Foi a aula mais difícil que eu dei até hoje, não foi, não? Foi a aula mais difícil. Prescrição da pretensão punitiva, prescrição da pretensão executória, prescrição da pretensão punitiva retroativa, prescrição da pretensão punitiva intercorrente ou superveniente. Foi a aula mais difícil. Foi a aula mais difícil que eu dei até agora. Prescrição é um tema... É mesmo, Luan? Você tem essas anotações aí, né? Manda uma foto para a turma. Manda foto para a turma. Porque, cara, vê só, esse é o tema mais difícil do processo penal. E eu diria, vou dizer uma coisa, é do direito penal, porque a prescrição é prazo penal. Deixa eu dizer uma coisa. 80% dos advogados não sabem calcular prazo prescricional. 80%. Mas eu vou dizer alguma coisa mais grave ainda. 40% dos advogados criminalistas
não sabem reconhecer a prescrição. 40%. Caramba, isso é pauleira. Eu vou ter que gravar uma aula no YouTube só para explicar a prescrição. Vou ter que gravar uma aula no YouTube só para isso. Porque 80% dos advogados não sabem calcular o prazo prescricional e 40% dos advogados criminalistas não conseguem reconhecer uma prescrição se estiverem diante dela. Beleza, vou fazer isso. Vou gravar uma aula. Sóstenes não foi meu aluno? Sóstenes, você estava onde? Estava em outra faculdade na época, foi? Quando eu dei essas coisas? Não. São os advogados que não sabem calcular a prescrição e não foram seus alunos. Entendi, Sóstenes, entendi. Então a gente vai lutar contra isso, Sóstenes. A gente vai lutar contra a ignorância, porque é para isso que nós estamos aqui, para lutar contra a ignorância. A minha grande vontade, meu grande ímpeto é diminuir as fronteiras imensas da minha própria ignorância. Por isso eu sou aluno do primeiro período do curso de bacharelado em filosofia na Universidade Federal de Pernambuco. Toda tarde eu estou aqui assistindo aula de filosofia. Para quê, Martô? Para quê? Para reduzir as fronteiras de minha imensa ignorância. Então, cada dia eu recuo um pouquinho ali, aqui. Reduzir as fronteiras de minha imensa ignorância. Que nada, cara. Legal, que é bom, João. Que legal, cara. Pois eu tô por lá, cara. Tô por lá, tento assistir as aulas, tento contribuir e tal. Que massa, né, velho? É muito legal. Bora continuar. Eu tô sabendo que Gabriel está escondendo o jogo em relação ao 396 e o 396A. Eu quero saber por que, Gabriel, você está escondendo o jogo em relação aos artigos 396 e 396A do CPP. Conta pra gente tudo o que você sabe sobre esses artigos. Abre o jogo aí. Caramba, eu não ia nem falar, mas já que insistisse, bora lá. Artigo 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias. Gabriel, tu não dissesse novidade nenhuma, cara. Tudo isso a gente já sabia, Gabriel. Isso, total. Tu fica escondendo esse não tem novidade. Agora, e o 396A? 396A tem novidade. Conta aí pra gente. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificadas, querendo sua intimação, quando necessário. Agora tem novidade. Agora eu vi novidade, velho. Aí eu vi novidade. Gabriel está nos contando, pessoal, e vocês não deviam ignorar isso que Gabriel nos disse agora, o que é que rola na resposta à acusação. Foi ou não foi, Gabriel? Contou tudo, abriu o jogo. Sim. Total, o que é que rola na resposta à acusação? O que será que rola na resposta à acusação? Segundo meu amigo Gabriel, segundo ele, eu não sei se é verdade, segundo ele, a primeira coisa que é possível fazer na resposta à acusação é arguir preliminares. Arguir preliminares. Arguir significa questionar preliminares. Arguir preliminares. O que seriam preliminares? Quem me ajuda? O que seriam preliminares? Aí vem um cabra safado e diz: preliminar é aquilo que vem antes. Ô, meu amigo!
Não façam uma desgraça dessa comigo, não. Claro que preliminar é o que vem antes. Eu quero saber quais são as preliminares. Quais são as preliminares? Quais são as preliminares? Fabi, não pensa besteira, não. Não pensa em besteira, não. Preliminares no processo penal, Fabi. Não vai pensar em besteira, não. Vamos manter aqui a cabeça no nem penso, né? O que são preliminares? Vitória, Luan tá pensando em besteira, né? Ah, tá vendo? Eu só peço é fogo, é fogo. É porque ela te conhece, né? 3 anos estudando junto, caba. A Vitória já sabia, já sabe de tudo. Essas mentes poluídas. Sim, Fabi, você estava pensando exatamente, sabe em quê? Eu também vou lhe dizer o que é que você estava pensando. Você estava pensando que as preliminares são as nulidades. Nulidades. Foi isso ou não? Nulidades, claro. Nulidades. Nulidades tem que ser... Se tem uma nulidade, por que eu vou entrar no mérito se tem uma nulidade? Não, tem uma nulidade. Eu vou arguir a nulidade. Vou dizer ao juiz que eu estou diante de uma nulidade. Há uma nulidade. Existe, por exemplo, uma citação inválida. Então, isso é uma nulidade. A citação não é válida. Não é possível que nós prossigamos com a ação penal, porque a citação foi inválida. Essa é uma nulidade. Há uma nulidade porque a citação não trouxe a cópia da denúncia. Então, nulidades. E além de nulidades, que outras coisas acontecem nas preliminares? Que outras coisas acontecem nas preliminares? As causas extintivas da punibilidade. Artigo mais sensual do Código Penal. Artigo 107 do CP. Artigo 107 do CP. Enquanto as nulidades... A tatuagem, com esse artigo. A tatuagem é o texto mais sensual. Enquanto as nulidades, como vocês já sabem, estão no artigo 564. E se não tem referência, é porque é do Código de Processo Penal. Então, essas são as preliminares. Gostaram das preliminares? Foi bom para você? Nulidades e causas extintivas da punibilidade. Causas extintivas da punibilidade. Quais são as causas extintivas da punibilidade, Luan? Artigo 107. Há 7 referências lá. 7 referências. 7 incisos no artigo 107. Ah, Martor, no meu código tem 9. Tem 9, mas 2 estão revogados, meu nego. 9 menos 2 dá 7. Entendeu? Então, 7 incisos no artigo 107. E todos nesta sala estão curiosíssimos para saber quais são as causas extintivas da punibilidade. Quem vai ler? Quem vai ler? Olha elas aí. A morte do agente. A morte do agente. Claro, né, Luan? Os cara morreu, vai fazer o quê, velho? Morreu. Aí prendeu o morto? Taca a gota? Não, o cara morreu. Primeira causa extintiva da punibilidade. Segunda causa, pela anistia, graça ou indulto. Não vou falar sobre isso, que eu já dei aula sobre isso. Vocês foram meus alunos de direito penal, sabem o que é anistia, graça ou indulto. Beleza. O que mais? Pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso. Abolício criminis. Abolício criminis. Olha que lindo o inciso 4. Pela prescrição, decadência ou perempção. Inciso 5º. Pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada. Inciso 6º. Pela retratação do agente nos casos em que a lei a admite. Ok, pessoal? Então, as hipóteses, as 7 hipóteses, porque a morte do agente seria o inciso 1º, as 7 hipóteses aqui, né? As 7 hipóteses de
causas extintivas da punibilidade. Então, seria o momento, na resposta à acusação, Vitória, na resposta à acusação, seria o momento de você dizer ao juiz: meritíssimo, esse crime prescreveu. Não importa eu saber se foi o meu cliente ou não que praticou a conduta, o crime está prescrito, meritíssimo. O Estado perdeu o jus puniendi. Eu aprendi com o tio Martô há muito tempo atrás. Então, não importa saber se ele cometeu ou não o crime, porque o Estado está despido de seu direito de punir. É lindo ou não? Lindo ou não? Processo penal, coisa maravilhosa. O que mais se faz na resposta à acusação? O que mais se faz na resposta à acusação? Então, Gabriel já tinha colado aqui o artigo 396A. Como ele colou o 396A, eu passo aqui a, que mais? Teses de mérito. Teses de mérito. Então, há que se tratar agora das teses de mérito. Teses de mérito aparecem no texto legal do 396A na expressão alegar tudo o que interessa à sua defesa. As teses de mérito. Excludente de tipicidade, excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, é aqui que aparecem nas teses de mérito tudo quanto interessar à defesa. O que mais? O que mais se faz nesta fase da resposta à acusação? Oferecer documentos e oferecer documentos e justificações. O que mais? Requerer provas pretendidas. Requerer diligências para a produção de provas. E o que mais? Arrolar testemunhas. Aqui é o momento de arrolar as testemunhas de defesa. As testemunhas de acusação foram arroladas aqui, né, pessoal? Na denúncia e na queixa-crime. Então, a denúncia e a queixa-crime foram as oportunidades para arrolar as testemunhas de acusação. A oportunidade para arrolar testemunhas de defesa estão aqui na resposta à acusação. Então, é isso que nós vamos trabalhar na resposta à acusação. Prazo de 10 dias, fundamento 396, 396A. Dúvidas, meus amigos? Dúvidas, questões, querelas, discussões? Especificar as provas pretendidas, né? Requerer diligências para a produção de provas. Muito bem. Então, estamos trabalhando aqui a questão do procedimento comum ordinário. O procedimento comum ordinário. Então, o que é que vem aqui depois? O que é que vem disso? Depois de feita a resposta à acusação, claro que essa resposta à acusação foi apresentada perante quem? Todos já sabem. Resposta à acusação foi apresentada perante o juiz. E o juiz poderá fazer uma entre duas coisas. O juiz pode, em primeiro lugar, uma possibilidade, absolver sumariamente o réu. Por que a gente chama de absolver sumariamente o réu? Por que essa absolvição é chamada de absolvição sumária? Essa absolvição é chamada de sumária porque não houve produção de provas, né? Porque a produção de provas seria na audiência de instrução e julgamento. Mas só com provas apresentadas pela defesa na resposta à acusação, o juiz já se convenceu de que havia razões para absolver o réu. Então, o juiz, convencido de que há razões para absolver o réu, ele vai absolvê-lo, então, sumariamente. Sumariamente.
Então, vamos dar uma olhada aqui nas razões pelas quais o réu seria absolvido sumariamente. Ok. O artigo 386 fala da absolvição propriamente dita. A absolvição propriamente dita. Mas não é sobre isso que eu quero falar. É sobre a absolvição sumária. Deixa eu ver aqui. 415, Marco. Não, mas 415 já é do rito do Tribunal do Júri, né? Sim. Aí já é no rito do Tribunal do Júri. 397, será? Ana Paula, exatamente, 397. Obrigado, Ana Paula. Obrigado. Então, absolverá sumariamente o réu. Então, vamos colocar aqui, artigo 397. Obrigado. Artigo 397. Absolverá sumariamente o réu. Artigo 397. Lê aí, Gabriel. Bora lá. Após o cumprimento do disposto no 396A e parágrafo deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato. Ou seja, ficou claro que ele agiu em estado de necessidade, em legítima defesa, no estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Essas são as excludentes de licitude reguladas pelo artigo 23 do Código Penal brasileiro. Vai. A existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade. A excludente de culpabilidade são três, né? A inimputabilidade, que seria essa que está excluída, né? Então, se o cara for inimputável, o processo continua, não é caso de absolvição sumária. Na inimputabilidade, o caso é de absolvição imprópria no final do julgamento, mas depois, ausência da potencial consciência de ilicitude, que é a questão do erro de proibição invencível, aí é outro caso de absolvição sumária, né? Erro de proibição. Ele não sabia que aquilo era crime, nem tinha como saber que aquilo era crime, erro de proibição invencível. E o terceiro elemento da culpabilidade é a inexigibilidade de conduta diversa. E a inexigibilidade de conduta diversa se subdivide em duas formas previstas na lei. A obediência à ordem superior hierárquica não manifestamente ilegal e a coação moral irresistível. Coação moral irresistível. Então, essas seriam as excludentes de culpabilidade a serem contempladas. Continua, Gabriel. Que o fato narrado, evidentemente, não constitui crime. Excludente de tipicidade, não é? Excludente de tipicidade. Isso. E extinta a punibilidade. Extinção da punibilidade é aquela causa que a gente já viu, artigo 103. 107, digo, artigo 107 do Código Penal. Muito bem, então, absolver sumariamente o réu, ou a outra hipótese
convocar audiência de instrução e julgamento, convocar audiência de instrução e julgamento, prazo 60 dias. Aqui a gente já tem uma diferença entre o procedimento comum ordinário e o procedimento comum sumário. O prazo no sumário é de 30 dias, o prazo no ordinário é de 60 dias. A outra diferença, pessoal, então vou colocar aqui em roxo as diferenças entre o processo ordinário e sumário. Vou colocar em roxo, para ficar em destaque. O procedimento ordinário são 8 testemunhas, tanto de acusação quanto de defesa. 8 testemunhas. O sumário são 5 testemunhas, tanto de acusação quanto de defesa, beleza? E agora, a segunda diferença é que esse é o prazo. Vou apagar aqui para escrever aqui assim. Mais uma diferença aqui. Chamar de roxo para cá. Ordinário. O prazo é de 60 dias e sumário, o prazo é de 30 dias. Veja que eu não vou dar aula a vocês, de procedimento sumário. É tudo igual, então eu só tenho que chamar a atenção para as diferenças, concordam comigo? Eu não tenho que dar uma aula sobre procedimento sumário. É tudo igual, só que tem diferenças. A diferença é que no procedimento sumário não são 8, são 5 testemunhas, e no procedimento e o prazo para convocação da audiência de instrução e julgamento não é de 60 dias, no procedimento sumário é de 30. Pronto. Se você sabe a diferença, o resto é igual. Então não vou dar aula para dizer que o resto é igual, né? Fica o dito por não dito, né? Então, essas seriam as diferenças fundamentais entre o procedimento ordinário e sumário. Aqui são 8 testemunhas, até 8 testemunhas, não tem que ter 8 testemunhas, até 8 testemunhas, e aqui até 5 testemunhas, né? Eu vou até refazer o que eu escrevi. Eu vou tirar são, né, para ficar mais claro, e vou botar até, né? Porque até fica mais claro. Então, aqui não são 5 testemunhas só. Até 5 testemunhas. Fica melhor assim. Ordinário, o prazo é de 60 dias. Claro, se o prazo é de 60 dias, o cara pode convocar em 40 e tal, né? Prazo máximo. Prazo que nunca é respeitado, na verdade. Prazo que nunca é respeitado. Mas está no código e cai na prova, então a gente tem que saber. Na prática, as pessoas não respeitam esse prazo, né? Mas está no código e a gente tem que saber esses prazos. Esse prazo de 60 dias veja, o artigo 401 fala sobre as 8 testemunhas. Artigo 401, as 8 testemunhas que eu disse. E o artigo 400 fala sobre o prazo de 60 dias. O artigo 400 diz, na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, então o procedimento ordinário, prazo de 60 dias. 401. Na instrução poderão ser requeridas até 8 testemunhas arroladas pela acusação e 8 pela defesa. Claro que a acusação vai arrolar as testemunhas aqui na petição inicial e a defesa arrolará as testemunhas na resposta à acusação. Então, tudo isso já está claro para meus amigos e para mim, e eu fico feliz por isso. Senhores, hora de um print,
hora de mais um print na tela e terminamos o nosso encontro por hoje. Terminamos o nosso encontro por hoje. Vamos ficar aqui. Alguma dúvida, meus amigos? Alô, bom dia. Bom dia. Eu falo com o Marco Rodelli. É sim. A TIM querendo me vender fibra ótica no meu endereço, vai fazer o quê, meus amigos? A TIM quer me vender fibra ótica. Eu mandei ligar para Vitória. Vitória, resolve essa bronca aí. Então, pessoal, é isso aí. É isso aí. Cara, a maioria das pessoas não ligam mais. Quem liga, hoje, eu acho que com vocês é assim também, né? 70% das ligações que eu recebo é para me vender alguma coisa, velho. 70%. É um saco isso. Vou interromper a gravação.